segundo para 10º lugar. De 26 foi para 29. Claro que o Cruzeiro hoje torce para o América ganhar do Cuiabá. Não basta apenas o empate, porque o Cuiabá tem mais vitórias que o Cruzeiro. Além de voltar a vencer após 8 jogos, a turma da matemática lá da UFMG faz cálculos bem interessantes. O Cruzeiro, em se tratando de Copa Sul-Americana, subiu de 35,4% de chance para 48%. Então, quase 13% de aumento de chance de avançar a Copa Sul-Americana, que é o principal objetivo do Cruzeiro, uma vaga em competição internacional. Isso é dito pela direção do Cruzeiro desde o início da temporada e foi repetido na coletiva de apresentação do técnico Zé Ricardo. Na luta contra o rebaixamento, os números caíram. Se tinha 14% de chance de rebaixamento, agora tem apenas 7%. E sem falar dos números dos caras que estiveram em campo. O Jussa marcando seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, super relevante, em 19 jogos, 1 gol marcado. O Nicão marcando seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E o Bruno Rodrigues, ele marcando após 3 meses de jejum. Então, são situações super interessantes. E aí na coletiva, ô Damião, até para você e para o Simões, o Zé Ricardo destacou pontos importantes. Eu perguntei para ele sobre o Bruno Rodrigues, que a gente entendia que ele não foi titular porque ele prefere jogar de ponta. Se ele falasse, não, eu quero ser o cara, o referência no ataque, eu não tenho dúvida de que ele teria escolhido o Bruno Rodrigues. Ele falou o quê? É verdade, o Bruno conversou com ele, tem a preferência de jogar pelas beiradas. Mas o Zé Ricardo falou que espera dele também um segundo homem de ataque e atuando por dentro. Foi assim que ele fez o segundo gol do Cruzeiro, para ele não fechar a mente dele. Então o Zé Ricardo está com ele, mas está dando moral para ele atuar em outras funções, porque sabe que pode tirar isso dele. Sobre Nicão, rasgou elogios, jogador especial, qualidade no poder de decisão e consegue fazer funções importantes. E sobre o Matheus Pereira, a grande contratação que está se recuperando de problema no joelho, o Zé Ricardo disse, está próximo, mas não pôde precisar a data do retorno. Mas então, assim, a conversa ao pé do ouvido com os atletas, principalmente os que estavam sendo contestados, né? Não à toa pela torcida, mas pelos números. Então ontem parece que ele recuperou muito bem aí o Nicão e outros tantos, e o Gilberto, que foi titular, e verdade seja dita, o Gilberto não teve nenhuma chance clara, como teve, por exemplo, o Felipe Machado e acabou desperdiçando. E o torcedor mineiro tem um novo canal para relembrar os gols históricos de Cruzeiro, Atlético e América. A Itatiaia lança hoje o canal Gols Históricos Itatiaia no Spotify. Lá o torcedor vai ouvir toda semana gols marcantes nas vozes de narradores históricos da Itatiaia. Hoje o nosso ouvinte já pode ouvir os gols de títulos importantes de Atlético e Cruzeiro. É só acompanhar no Spotify. É só procurar o canal Gols Históricos Itatiaia no Spotify. Mais uma novidade da Rádio de Minas. Ô Alexandre, grata surpresa ontem o Nicão, hein? O futebol apresentado pelo Nicão ontem. Eu conversava com o Alê, o Álvaro, e o Alê acompanhou de perto o Nicão no ano passado no São Paulo, né? Ele disse que nem no São Paulo o Nicão conseguiu um desempenho como que ele teve ontem. E com poucos toques na bola, sim, Simões. Impressionante. Não, lembrou, é interessante que eu estava me recordando, contra o Corinthians, ele já tinha colocado o Robert na cara do gol. E ele acertou aquela bola do travessão, né? Ontem ele colocou o Machado na cara do gol, ontem ele colocou o Bruno Rodrigues na cara do gol, e ontem ele marcou um golaço, e é um golaço não só pela finalização, mas muito mais pela matada de bola dele, que é uma coisa de altíssima técnica. Muita qualidade. Então, o crescimento do Nicão faz com que o Cruzeiro fique ainda mais forte no setor ofensivo. Porque você falou aí do retorno do Matheus Pereira, tem o Matheus Vital, os 3 meias, tem Bruno Rodrigues, tem Gilberto, tem o Wesley, tem Arthur Gomes. Então, quer dizer, é um setor em que o Cruzeiro tem muita fartura. Tem muita fartura. Investiu muito no setor, sim, né, Simões? Exatamente. Eu acho até que é um pouco desequilibrado o elenco em relação ao meio de campo, por exemplo. Né? A gente fala de volante, então... O Cruzeiro tem poucas opções. Mas, de toda forma, a gente percebe que o Zé Ricardo soube usar muito bem essa fartura que ele tem. Porque praticamente todo mundo jogou. O jogo de ontem do Cruzeiro é da 23ª rodada, que começou na quarta-feira. O Flamengo perdeu em Cariacica para o Atlético Paranaense por 3-0. O Inter venceu o São Paulo por 2-1 jogando em casa. E ontem tivemos 3 jogos. Além da vitória do Cruzeiro em Santos, o Fortaleza em casa venceu o Corinthians por 2-1. O Coritiba em casa perdeu para o Bahia 4-2. E ontem também o Red Bull Bragantino bateu o Grêmio por 2-0 jogando em Bragança Paulista. O Cruzeiro de olho em alguns jogos hoje, não é isso, Calazans? Principalmente nesse jogo aí do América contra o Cuiabá. O Cuiabá é rival direto aí
do Cruzeiro. Mas tem o Goiás também aqui, ó. Tem o Palmeiras e Goiás, que o Cruzeiro é Palmeiras hoje. E o Goiás tem 25 pontos, é o 16º colocado. Não pegaria o Cruzeiro, né? Chegaria a 28, o Cruzeiro tem uma mais. Nem perto, mas o Cuiabá pode passar o Cruzeiro. Empatando, passa o Cruzeiro. Então, vale uma secadinha no Cuiabá, que deu muito prejuízo, né? Para Cruzeiro, para América, veio aqui, tirou pontos importantes com aquele gol do Davidson lá na Arena do Jacaré. Ô, Damião, e projetando o duelo contra o Fluminense, que é na próxima quarta-feira, às 9h30, lá no Maracanã, Cruzeiro vai trabalhar sábado e domingo pela manhã. Então, semana passada teve folga, essa já não tem, né? Sábado e domingo de trabalho na toca. E o técnico Zé Ricardo perdeu o Luciano Castan, que já no finalzinho do primeiro tempo tomou um cartão amarelo, então ele vai cumprir a suspensão. E aí ele já vai trabalhar a provável volta do Lucas Oliveira, né? Que se recuperou de um problema no tornozelo. Contra o Bragantino foi relacionado e não foi utilizado, e o mesmo aconteceu contra o Santos ontem, não foi a campo. É interessante o Luciano Castan, é impossível a gente não acreditar a ele, a peça importante no sistema defensivo do Cruzeiro, tá? E depois do Fluminense, que não é um confronto direto do Cruzeiro, o Cruzeiro terá 2 confrontos diretos nessa batalha para se afastar de zona de rebaixamento e aí, de repente, poder pensar até em Libertadores, se for G8 ou G9 no Brasileirão, porque o Cruzeiro já é 10º, tá? O Cruzeiro faz o clássico contra o América, dia 1º de outubro, um domingo no Mineirão, 4h, e depois, no outro domingo, dia 8, joga contra esse Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Então, são confrontos diretos do Cruzeiro contra esses times de meio de tabela ou parte de baixo. E aí, neste momento, são, claro, todos os 3 pontos são importantíssimos para o Cruzeiro, mas são jogos muito mais importantes para o Cruzeiro, que são ainda aqueles jogos de 6 pontos e que podem fazer o Cruzeiro mudar de patamar nesse Campeonato Brasileiro. Assim, e foram esses jogos... Assim como do Santos ontem. Exatamente. E foram justamente esses jogos, essa sequência no primeiro turno que derrubou o Cruzeiro. Derrotas em casa, ele ganhou do América bem, mas ele perdeu pro Fluminense e perdeu pro Cuiabá. E no meio ganhou do América. E teve aquele Goiás também, né? No Independência, uma derrota por 1-0. Então, quer dizer, os jogos contra América e Cuiabá, eles podem mudar o Cruzeiro de patamar no Campeonato Brasileiro e aí pode passar a ser simplesmente ou gratificantemente a briga por vaga em competição sul-americana, e aí pode ser a Copa Sul-Americana ou a Libertadores, a realidade do Cruzeiro após essas 2 partidas. Ô, Damião, e eu não posso deixar de destacar aqui, o Simões pode concordar ou não comigo, Nicão foi o melhor em campo, eleito pela Itatiaia, poucos toques na bola, resolveu o jogo, mas Lucas Silva, que ontem completou 200 jogos com a camisa do Cruzeiro. Teve uma arrancada dele lá que foi coisa de cinema. Ele desfilou na Vila Belmiro. Ele jogou absolutamente muito. Se não fosse o Nicão com essa atuação, eu acho que quem quisesse votar no Lucas Silva melhor em campo também não estaria muito enganado, não. O Cruzeiro, ele vai pegar o Fluminense uma semana antes do Fluminense jogar a Copa Libertadores contra o Internacional, iniciar a disputa da Libertadores contra o Internacional. E amanhã, o Fluminense tem um clássico contra o Vasco. O Cruzeiro jogou ontem, o Fluminense vai jogar amanhã ainda, às 4h, lá no Newton Santos, né? O Engenhão. Isso. O clássico contra o Vasco, que vai pegar fogo, claro, né? Porque o Fluminense quer vencer o Vasco para afundar ele mais ainda, e o Vasco está na zona de rebaixamento, buscando respirar. Então, o Cruzeiro tem grande chance de tirar proveito ainda dessa situação aí. Igual o Atlético, nos 2 jogos entre Fluminense e Internacional, ele joga com o Internacional em Porto Alegre, o Cruzeiro pode tirar proveito enfrentando o Fluminense, claro que é uma semana antes, mas de toda forma, é aquela coisa, semifinal de Libertadores, o cara que está sentindo um pouquinho, mesmo tendo uma semana, não vai ser, sem contar o que pode acontecer nesse clássico de amanhã, que vai ser um jogo de muita rivalidade, aquela história de não libera Maracanã, você tá lembrado disso, né? O jogo do Atlético lá contra o Vasco, que não libera, não pode jogar, estraga. Então, agora, de toda forma, Álvaro, o Cruzeiro abriu 8 pontos para a zona de rebaixamento. Essa é a conta principal do Cruzeiro, pelo menos até daqui a pouquinho. Eu acho que depois desse jogo do Cuiabá, o Cruzeiro já para definitivamente de pensar nessa história e aí já vai para Copa Sul-Americana ou até a Libertadores, que pode ter um G9.